Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história muito intrigante, a história de Sansão. Eu estava relembrando esses dias essa história e, inclusive, era um vídeo que eu ia gravar antes desse sobre o perdão. Quem ainda não assistiu, vai lá e assiste. Então, a história de Sansão me pegou muito de jeito e eu acabei julgando Sansão. Eu fiquei pensando, nossa, como Sansão foi idiota, foi burro. Mas, automaticamente me veio aquele pensamento. E quantas vezes eu não me comportei como Sansão? E quantas vezes e durante o percurso dessa história, talvez você pense também, nossa, eu ajo assim também que nem Sansão. A história de Sansão fala muito sobre uma fragilidade emocional, tentações, paixões, e eu encaro também como uma certa empatia com o mal e a resiliência do mal. E eu vou te explicar o porquê. Eu me chamo Nathalie, tudo bom? Bem-vindo a esse canal. Eu te convido a ficar. Você que gosta de autoconhecimento, autodesenvolvimento e carreira, espiritualidade e neurociência, eu te convido a ficar. Aqui eu gosto de compartilhar a minha visão de mundo, compartilhar novidades, conhecimentos, coisas que eu aprendi. Uma conversa mesmo muito amiga. Tudo muito simples, mas eu espero que seja algo que edifique, né? E então, seja bem-vindo a esse canal e vamos para mais um vídeo. Sansão e Dalila. Você já ouviu falar nessa história? Sansão, um escolhido de Deus, ele era um homem extremamente forte, extremamente forte. Tem uma parte do livro que fala bem assim, que ele rasgou uma fera com as próprias mãos, rasgou ao meio, de tanta força que ele tinha. Mas era um homem que tinha tanta força física, porém tinha um psicológico fraco, que as coisas têm que andar em simetria, no balanço perfeito, né, em igualdade. Então, Sansão conheceu Dalila, uma mulher muito sedutora, ele se apaixonou por ela, só que Dalila, ela fazia parte do povo inimigo, dos filisteus. Daí, eu te pergunto, será que isso ia dar certo? Inimigos contra inimigos? Então, Dalila foi, como posso dizer, contactada, foi chamada pelos filisteus, pelos soldados, pelos guerreiros, para poder descobrir qual o segredo de Sansão. Qual era o grande segredo de Sansão, porque ele tinha um segredo. Então ela foi contratada para descobrir o segredo, já que a maior fraqueza de Sansão era alguém tão frágil e tão sedutor como Dalila. Dalila começou a perguntar e questionar Sansão. Qual o segredo da tua força? Primeira vez, Sansão deu uma desculpa e uma história que se ela fizesse X coisas, ela conseguiria tirar a força dele. Pois não é que ela fez? Ela esperou ele adormecer e fez. Aí ela gritou, Sansão, corra, lá vem os filisteus. E ele acorda, e como ele não contou o segredo para ela, ele conseguiu quebrar o que ela estava fazendo ali. Aí ela começou a falar, como você disse que me ama, mas você não me conta a verdade do seu segredo. Qual o seu segredo? E a Bíblia conta, no livro de Juízes, que ela insistentemente venceu ele pelo cansaço, deixou ele abatido e venceu ele pelo cansaço, e ele contou o segredo dele, que ele não poderia ter contado, porque era uma promessa de Deus, era uma aliança. Então Sansão contou, que era o quê? Cortar o cabelo dele. Ela fez. Só que ele, bem confiante, achando que ela, né, não tinha feito isso, quando ela gritou, ela sempre fazia ele dormir, né, ele ficar em fragilidade, em posição frágil, para poder ela tentar fazer a maldade com ele. Ela fez, cortou o cabelo dele, tirou o cabelo dele, e ele dormindo, e ela gritou, lá vem os filisteus. E ele, achando que estava tudo bem, levantou e não teve mais força alguma. Então ele foi totalmente enganado, ficou totalmente cego pela paixão que ele tinha pela Dalila. Foi feito de escravo, zombaram dele, mas ele pediu perdão de Deus. O cabelo de Sansão começou a crescer mesmo na prisão. Deus deu uma segunda chance para ele, mas ao ele conseguir essa segunda chance, ao se apoiar
nas colunas do templo, ele derrubou e matou todos, mas também morreu, junto com seus inimigos. Ou seja, Deus deu a segunda chance, mas ele teve a consequência do erro dele, do pecado dele. E eu fiquei, ao ler isso, cada parte da história, eu fiquei meio entalada. Por quê? Que eu consegui perceber a manipulação, como o inimigo né? A Dalila representou o inimigo, representou o mal, como ele é resiliente. Na Bíblia diz que é para resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Mas a gente consegue ver aqui que ele resistiu no sentido de ficar com o inimigo, ou seja, ele tinha uma total empatia com o mal, porque ele sabia que ela era do povo inimigo. Eu, parando de julgar Sansão, eu pensei, quantas vezes eu já tive, você já teve empatia com o mal? Ai, como assim empatia com o mal? Porque a paixão cega. Às vezes a gente continua ou está num erro. Quantas vezes eu estou? Isso está correlacionado a pensamento, ações, palavras, para onde nós olhamos. Quantas vezes a gente sabe que é errado, mas a gente está ali fazendo? É empatia com o mal. É ceder às tentações. É ser fraco psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, eu consegui captar que Sansão era fraco emocionalmente, tinha essa empatia com o mal, porque ele gostava da Dalila e ela representava o mal ali, a paixão insagrada, o patos. Já ouviram falar nisso? Algo mesmo patológico. Tão patológico que levou à morte. E podemos ver aqui que o mal, o coisa ruim, ele é resiliente. Muito mais do que nós somos. Ixi, muito mais. Porque ele quer nos vencer a todo custo, a todo momento. Cansar a alma, cansar o espírito, cansar a carne. O mal é resiliente. Aí eu paro e penso, como é que eu consigo entender do que está acontecendo na cabeça de Sansão? E eu vou trazer para vocês. O nosso sistema, né, cerebral é o seguinte. Eu consigo, de forma sucinta, passar aqui para vocês. O sistema límbico, que é correlacionado com a emoção, paixões, decisões feitas por impulso, e o nosso córtex pré-frontal. O que acontece no córtex? Já é aquela área do nosso cérebro que nós conseguimos dar uma freada e pensar e analisar com mais inteligência e racionalidade. E é o que eu digo, Deus é muito racional, a Bíblia é racional, não é só emoção, não é só espiritual, tá? Quando eu vejo aqueles conselhos que tem na Bíblia, não faça isso, faça assim, ande assim, porque lá na frente ela é a nossa bússola, né? Ela está nos conduzindo para pensar, pra gente não errar, porque vai fazer mal para nossa própria carne, para nossa própria vida. E aí, o sistema límbico é que falou mais alto na vida de Sansão, porque ele deixou a emoção e a paixão falar mais alto, e é ao ponto dele contar o grande segredo dele que ele tinha com Deus. Então, se ele fosse mais racional, se nós fôssemos mais racionais e usássemos mais o nosso córtex, nós erraríamos menos. Por isso que é importante a gente estudar não só a espiritualidade, que é a Bíblia, a palavra de Deus, mas também entender a parte da ciência, o funcionamento, os mecanismos, como que funciona aqui nessa cachola. Como é que funciona? Tem um livro muito interessante chamado Rápido e Devagar. Eu vou colocar aqui para vocês. Esse livro fala justamente isso. Nosso sistema sistema 1, sistema 2. Sistema 1 a gente pode correlacionar com o sistema límbico, que é quando a gente consegue, um exemplo, resolver coisas fáceis. Ao bater o olhar, a gente consegue resolver coisas fáceis. Quanto é 1 mais 1? Você vai me responder que é 2. Porque o sistema 1, que está muito correlacionado com o sistema límbico, essa impulsividade, quanto é 1 mais 1? 2. Nem para pensar. Porque já está tão no automático que você já responde em imediato. Assim diz no livro. O sistema 2 já requer mais a complexidade das coisas. Se eu te perguntar quanto é 1 mais 12 vezes 35 dividido por 4. Aí, epa, tu tem um freio, vamos analisar. Peraí, me dá uma caneta aqui, um papel, ou me dá a calculadora. Tu já vai começar a ter uma certa demora ao responder, tu vai analisar. Aí eu posso te dizer, nesse sistema 2, que está acionado o nosso córtex, porque é aquele responsável pela centralidade, pela parte de analisar, planejar. Então, nessa história de Sansão, tu consegue ver quão importante é
quão importante é, 1, guardar as promessas de Deus na tábua do nosso coração. 2, Deus é racional. Pensar nas consequências do que a gente vai fazer. O sistema límbico fala muito mais forte, né? A nossa paixão, a nossa emoção fala muito mais forte. Mas aí entra a ação do Espírito Santo de Deus, porque não requer também só esse mecanismo humano, não requer só isso, requer também a gente buscar a espiritualidade. Quem nos dá essa força? O auxiliador, o Espírito Santo. Eu te convido a ler esse livro de Juízes, que fica na Bíblia Sagrada, e a história de Sansão. Você vai ver quão impactante é e quantas coisas a gente pode perder durante todo o entorno da nossa vida. Porque a gente faz escolhas erradas. Eu faço escolhas erradas. Você faz escolhas erradas. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é essa. Essa história realmente mexeu comigo. Eu fiquei, assim, com um sentimento de muita tristeza, pensando quantas coisas eu já perdi, que eu poderia ter usado mais a sabedoria, né? Poderia ter usado mesmo, vamos falar pela parte da neurociência, no meu córtex, pensado com razão, sabendo que se eu tomasse escolha X, eu ia errar. Se eu tivesse tomado a direção certa, seguido aqui, a gente sabe que não é fácil, mas quando a gente coloca Deus na frente, no centro de tudo, sendo a nossa bússola, quando a gente coloca o espiritual, sendo a nossa bússola, tudo se torna mais fácil. Aí fica tudo alinhado, corpo, alma e espírito. Concorda comigo? Bem, se tu gostou dessa mensagem, acredito que foi mega rápida, eu te convido a comentar, a curtir e se conectar comigo, tá bom? O canal tá aí para isso, para estar com mais, compartilhar mais algo pessoal meu, compartilhar experiências, visão de mundo, o que eu achei. Então, se inscreve no canal, fica à vontade. Tem outros vídeos, se você quiser também analisar os outros vídeos, fica à vontade, compartilhar a tua visão de mundo comigo. E me diz se tu gostou. E tchau, tchau, até o próximo vídeo. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Tchau.